Nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens que iniciamos na semana passada, vivendo em Cristo. Peço aos amados que abram a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Então, como estava dizendo, nós estamos numa série de mensagens, todas nesse tema, vivendo em triunfo. Teremos mais pelo menos 2 ou 3 mensagens à frente. Eu peço aos irmãos que acompanhem, aqueles que não ouviram da semana passada, que não estiveram aqui na semana passada, entre no canal lá, no meu canal, ou está no grupo também da igreja, pega no grupo da igreja e assiste. É importante para que o entendimento seja linear. Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 15, que diz o seguinte: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça ardente. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque esta sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos, dirás aos olhos de Israel: eu sou, te enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor
o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Só amém. Que Deus abençoe a sua palavra ali. Bem, na semana passada, nós fizemos um resumo da vida de Moisés do 0 aos 80 anos. E nesse tempo, foi um tempo que Moisés viveu em completa derrota. A vida dele foi um desastre do 0 aos 80 anos. Moisés, ele sofreu de diversas formas. Passou por diversas situações de humilhação, de desconforto, de sentimento de inferioridade, de amargura e também de desesperança. Então, aos 80 anos, Deus o chama, mas é um chamado diferente, porque agora Deus o chama para viver em triunfo, para viver em triunfo. Aparentemente, inicialmente seria só alegria, né? As coisas agora iriam fluir, as coisas agora iriam dar certo, né? Deus está chamando ele para viver triunfante, então possivelmente iria dar tudo certo. Mas aí é que surgem fatos novos que nós precisamos analisar mais de perto. Moisés, por ter vivido tanto tempo em derrotas, ele não consegue enxergar a dimensão do chamado do Senhor. Ele passa primeiro diante da possibilidade de triunfo e mais ainda, treme diante de uma ordem de Deus. Essa forma de Moisés agir, meus queridos, muitos de nós agimos da mesma forma. Diante de uma chamada de Deus, ou de uma ordem de Deus, ou orientação que Deus nos dá, muitas vezes nós trememos e nós ficamos com esse chamado, com essa orientação, ou com essa ordem, ficamos feitos com uma batata quente na mão, sem saber como fazer para resolver, para seguir adiante, né? E muitas vezes isso acontece por ter, muitas das vezes, a gente ter vivido muito tempo em derrotas, igual como Moisés viveu do 0 aos 80 anos. E muitos de nós não conseguimos enxergar a dimensão do chamado que o Senhor tem para nossas vidas. Não conseguimos entender o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas das vezes não conseguimos encaixar isso na nossa mente, né? E às vezes nós não damos atenção ao que Deus está nos direcionando, né? Não damos atenção, e muitas das vezes também nós damos atenção, mas não colocamos em prática, não acionamos a nossa fé, de sorte que fica tudo no mesmo, fica um marasmo, fica tudo parado, nada anda, nada se resolve, nada se faz novo, a nossa vida fica estagnada. Nós, em muitos casos, nós passamos a tremer diante da possibilidade do triunfo. É incrível como muitas das vezes Deus põe situações nas nossas vidas que a gente se perde. Por exemplo, Deus às vezes coloca pessoas com determinados problemas nas nossas vidas para a gente poder orientar, para a gente poder pregar o Evangelho para aquela pessoa, mas muitos de nós, não, mas eu não tenho condição de pregar o Evangelho, eu não sei como fazer, e termina deixando passar. Às vezes Deus coloca pessoas com determinadas enfermidades na nossa frente, para que a gente ore e faça um milagre ali, para que o milagre de Deus aconteça através da nossa oração. Deus faz isso. E a gente deixa passar, muitas vezes a gente nem ora pela pessoa que foi colocada ali. De sorte que muitos de nós nos inferiorizamos. Como
fez Moisés? Ah, mas eu sou tão pequeno, eu sou apenas um grão de areia na igreja do Senhor, eu sou pequeno, deixa isso para o pastor, deixa isso para os irmãos mais experientes. Não, o seu chamado é seu, é único, é seu. A sua missão é única e é sua. E lógico que existe a missão da igreja coletiva, mas o chamado e a missão sua é sua. Ninguém mais pode fazer aquilo que você faz. E quando você não se move, não toma providência, Deus dá um jeito, ele faz de uma outra forma, passa para outro fazer. Né? Mas você perdeu a chance de estar ali exercendo o ministério e fazendo a vontade de Deus. No texto que nós lemos, a gente viu que Moisés estava diante daquele arbusto, né, uma árvore, um arbustozinho, pegando fogo, e o arbusto não se consumia, e o fogo também não se apagava. Ele achou estranho aquilo, era uma coisa inédita. No deserto pode acontecer isso, porque as temperaturas são elevadas, sobem. Muitas das vezes tem determinadas pedras que refletem o raio do sol, e o raio do sol bate ali, bate numa folha seca, e aí o fogo pega. Acontece. Árvores pegando fogo no deserto, muitas vezes. Mas uma árvore que pegava fogo e não se consumia, essa aí era algo inédito. Isso aí Moisés não conseguia definir o que era aquilo. Né? Mas Deus, naquele momento, ali, estava chamando Moisés e mandando ele ir à frente, realizar uma obra grandiosa e de muito sucesso. Essa era a obra que Deus estava ali colocando nas mãos de Moisés. E só que ele permaneceu imóvel. Né? Ele não conseguia sair do lugar, ele não conseguia entender. O Deus Todo-Poderoso estava lhe dando uma ordem. E apesar que Moisés tinha respeito, tinha temor de Deus, ele não conseguia sair do lugar. Mas o que Deus estava fazendo ali com Moisés? Deus estava oferecendo a ele uma oportunidade de um grande triunfo. Deus estava oferecendo a ele a libertação de todo o seu povo, dos seus parentes que estavam lá no Egito, coisa que ele tentou há tempos atrás e não conseguiu. Ele, pelo contrário, ele teve que sair de lá do Egito, escorraçado, porque com medo de ser morto, ser preso ou ser morto pelo rei. De sorte que agora chegou a chance, estava nas suas mãos. Deus estava indo muito mais além, estava oferecendo a Moisés ali o governo de uma nação. Deus ia tirar aquele povo do Egito e Moisés ia liderá-los, né? Ia ser o governante daquela nação, o primeiro governante daquela nação. Que coisa tremenda! A gente vê lá em Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 13, diz o seguinte: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo, se obedecerdes os mandamentos do Senhor, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Ou seja, Deus estava pegando Moisés ali, já colocando por cima, colocando em triunfo. O cara já ia para um campo vitorioso. E é isso que acontece conosco. Quando Deus nos ordena, quando Deus nos direciona, quando Deus nos chama, a gente já entra para o campo vitorioso. Já entra vitorioso. A gente vai ter vitória, porque na verdade, quando Deus faz isso, as conquistas, como eu expliquei na semana passada, as conquistas já foi feito tudo lá no céu, já está tudo feito na eternidade. É apenas a gente vai cumprir aquilo que está feito, como diz na gíria do futebol, né? A gente só vai cumprir tabela, porque Deus
conseguia abraçar aquela oportunidade. Ele não conseguia. E é isso exatamente que acontece conosco. Eu tenho a alegria e a certeza, a segurança que Deus está nesse lugar. Agora, principalmente. Porque a palavra de Deus nos garante que quando tiver 2 ou 3 em seu nome, ali Deus está. E a gente está aqui estivemos louvando ao Senhor, estivemos em torno do Senhor. E eu tenho certeza que Ele está aqui neste lugar. Eu tenho certeza que Ele tem estado aqui neste lugar. Eu tenho certeza que Deus tem estado conosco. Deus tem estado conosco. E Deus tem se mostrado a nós. E mais ainda, Deus tem se mostrado em forma de chamas vivas que tem saído desse púlpito à direção dos nossos corações. Pelo menos é o meu sentimento para comigo. Para comigo. Tem saído chamas vivas desse púlpito que tem alimentado o meu coração, e eu tenho certeza que tem alimentado o coração de muitos. Deus tem se mostrado. Deus tem mandado a gente ir à frente, para a gente viver em triunfo. Mas nós não estamos saindo do lugar. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo? Isso precisa ser mudado, irmãos. A gente tem que sair, a gente tem que andar em triunfo e ir à frente. Deus está nos dando essa condição. Ah, pastor, está difícil, está doendo, está complicado, tudo conspira ao contrário. Irmãos, vai em frente, que é Deus que está mandando, meu querido. Deus que está mandando. E quando Deus manda, a gente não tem o que temer. Nós não temos o que temer. Será que dá para a gente pensar isso? A gente não tem o que temer. Olhe bem, o próprio Moisés, lá em Êxodo no capítulo 14, o verso 15 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Essa situação era: o povo de Israel saiu do Egito e foi andando em direção a direção que era dada por Deus, porque durante o dia Deus estava em forma de nuvem, em coluna de nuvem, não? Ele com eles, porque aí daria sombra para que eles não fossem assolados. E à noite Deus estava ali com eles em forma de uma chama de fogo enorme que acalentava eles durante a noite, porque a noite no deserto é muito fria, né? Chega a 0 graus em muitos lugares, né? Mas durante o dia 50 graus e às vezes mais. Então o povo ali eles, se não tivessem aquela proteção daquela nuvem e daquele fogo, certamente morreria, né? O povo ia padecer. E Deus estava ali, e aonde a nuvem ia, aí o povo seguia. Só que a nuvem levou o povo para a beira do Mar Vermelho. De um lado eram as montanhas, do outro lado o deserto, e atrás vinha Faraó com seus melhores carros, com seus melhores soldados, com o pessoal treinado para dizimar o povo hebreu, para matar todo mundo ali. E Faraó veio com toda a sua fúria, e aí aquele desespero, e Moisés vai clamar ao Senhor, e Deus repreende Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Deus, está aí, o Faraó está vindo, a gente não tem para escapar, nós estamos encurralados. Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Como, Senhor? Como? De um lado montanha, do outro lado deserto, na frente o mar, como é que a gente vai marchar? Moisés, o que é que você tem na sua mão? O que é que você tem na sua mão? Cajado. Não estou perguntando isso, Moisés. Eu não estou perguntando
perguntando isso, eu estou perguntando o que é que você tem nas suas mãos? O que é que eu falei com você lá no Monte Horebe, no início? O que é que está nas suas mãos? Aí Moisés entendeu. Faz o seguinte, Moisés, suspende a vara e põe a tua mão sobre o mar e fere o mar. Sabe por quê? O poder de Deus estava na mão de Moisés. O poder de Deus. E quando Moisés feriu as águas, que eu já vi em filmes, né? Você feria a água com cajado e tal, e a gente tem essa ideia de que ele feriu a água com cajado. Não, ele feriu a água com as mãos. O texto diz isso. Ele levantou o cajado e com a mão feriu o mar. Bateu na água. E o mar se abriu. Eles passaram a seco. Eles passaram a seco. Queridos, o que é que está faltando? O que é que está faltando para você, para a gente marchar com firmeza na direção daquilo que Deus está nos dando? Queridos, com fé, os milagres irão acontecer. Com fé, os milagres vão acontecer. E tem acontecido. Tem acontecido. Uma aqui, outra ali. Deus tem agido no meio do nosso povo. Deus tem feito curas. Deus tem feito tantas coisas. Deus tem nos dado condição que a gente não tinha condição de ter a casa pastoral. Estamos tendo a casa pastoral. Não está completa ainda, mas já dá para se viver. Já dá para estar. Deus tem nos dado tanto. Uma igreja tão pequena. O que é que está faltando? O que é que está faltando para a gente marchar com firmeza na direção do que Deus está nos dando? Tem irmãos que continuam clamando a Deus ainda, né? Está clamando a Deus, mas Deus está lá no estágio. Por que você clama a mim? Marchem, meus filhos. E a gente ainda está. E Deus, marcha, moço, vai adiante, faz o que tem que fazer. Eu estou dizendo, eu estou com você, eu sou contigo. Marcha. E a pergunta que nos surge é: por que normalmente nós ficamos paralisados diante dessas possibilidades? O problema é que existem cordas que nos amarram. Nós ficamos presos, amarrados em cordas de diversos tipos, que não conseguimos sair do lugar, como Moisés estava. E é sobre isso que nós iremos começar a falar hoje, né? E a partir de hoje, na verdade, são diversas cordas que nos prendem, e a gente vai esclarecer essas cordas, e a gente vai quebrar essas cordas em nome de Jesus nas nossas vidas. A primeira corda: para nós vivermos em triunfo, nós precisamos quebrar a corda da inferioridade e da incapacidade. Olhe o verso 10 e o verso 11, que é que diz: agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Mas Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Moisés, ele se julgava inferior e se julgava incapaz. Ele não vê em si mesmo coisa alguma que pudesse proporcionar alguma vitória naquele empreendimento. Não via nada. Como muitos de nós achamos que nós somos pequenininhos demais que nós não conseguimos. E é por isso que ele faz aquela pergunta, né? Quem sou eu? O tom da pergunta, a ideia dessa pergunta é uma expressão deprimente, fraca, porque Moisés perdeu a noção de quem era. Ele não sabia o seu valor. Moisés, ele
ele tinha sido vítima de um sistema maligno que procuraram incapacitar a pessoa para que ele tomasse posse dos planos de Deus. As pressões que ele viveu, as experiências negativas, os estresses, as competições, o medo, a amargura e as desilusões que ele passou, consumiram o seu valor diante de Deus. Consumiram o seu valor. E nós precisamos, irmãos, começar a analisar o nosso valor. Né? Para o mundo, possivelmente a gente não tem valor nenhum. Mas para Deus nós temos um valor diferenciado. A gente tem um valor diferenciado. Você imagina o que Deus fez por nós. A gente cansa de repetir, não só aqui, mas em todas as igrejas, o que Deus fez por nós. Deus saiu do seu trono, deixou o seu trono. Deus é grandioso. Não tem como se mencionar Deus, porque quando ele disse haja, ele saiu dele, da sua palavra, todo o universo. Então não tem como se mencionar Deus. Deus é grandioso demais. E esse Deus grandioso demais se fez homem, se reduziu, se resumiu, se encolheu na forma humana para vir aqui e depois ainda se sacrificar por nós. Gente, é porque nós não temos valor? Não, é porque nós temos muito valor para Deus. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Olha o valor que nós temos. Deus amou a gente, amou as pessoas, nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Nós temos um valor imensurável. Foi pago por nós, sabe o quê? Sangue, e sangue de um justo. O único homem justo que já viveu na face da terra. O sangue dele foi pago por nós. A gente tem valor, sim. Tem valor imensurável para Deus. Mas se você está como Moisés, se sentindo inferior e incapaz, perguntando para Deus, quem sou eu, Senhor? Você está na hora de quebrar essa porta. Nós estamos na hora de quebrar essa porta. Porque nós não somos qualquer coisa. Nós somos lavados, remidos, separados por Deus. Separados por Deus. Você não está aqui por um acaso. Você não está sentado nesse banco hoje aqui, ouvindo essa palavra por um acaso. Você está sentado aqui porque um dia Deus te escolheu do céu. Deus te escolheu. É hora de quebrar a corda da timidez, da fraqueza, da desvalorização. E a resposta, o que Deus respondeu a Moisés, a gente precisa tomar posse disso. Está lá no verso 12, que diz o seguinte: respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo. Certamente eu serei contigo. E o texto continua dizendo: isso será por sinal que eu te virei quando houveres tirado o meu povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Nós, na preleção passada, na semana passada, nós falamos que o triunfo não está no ter, não está no ser, não está no estar e não está no fazer. E dissemos que o triunfo estava no crer. E foi justamente o padrão de crença, o padrão de crer em Deus, que Deus foi a primeira coisa que Deus mudou em Moisés. E tenha certeza que é a primeira coisa que Deus quer fazer em nós. Mudar o nosso padrão de crer. Não é um crer qualquer, é um crer diferenciado, um crer de mover montanhas. É isso que Deus espera de mim, espera de você. Moisés, ele se sentia solitário, incapaz, fraco, inferior, abandonado, desprezado. Mas Deus vira para ele e diz assim: eu estarei contigo, eu sou contigo. Eu
sou contigo. E é exatamente isso que Deus está nos dizendo hoje, está falando hoje para nós. Eu sou contigo, marche à frente. Você está sob a orientação de Deus, sim ou não? Sim ou não? Se você está sob a orientação de Deus, irmão, vá à frente, seja qual for o empreendimento, marche à frente. Deus, Ele quer mudar a partir de hoje o nosso padrão de crer. Se você creu até hoje de um jeito, está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Deus, através dessa palavra, está dando a garantia que está contigo. Deus está contigo. A partir desse momento que você crê na constante presença de Deus contigo, tudo vai mudar. Tudo muda. Tudo muda na presença de Deus. A gente fica olhando, como a gente falou ontem no culto, um homem, o pior homem da sociedade, escória da sociedade, estuprador, assassino, homem mau, homem terrível. E Deus entra na vida de um homem daquele e transforma e faz dele um homem de bem. Milagre tremendo. Mas o que é que faz isso? É a presença de Deus na vida dele. Deus transforma tudo. Deus faz do pior o melhor. Deus faz do pior o melhor. Deus transforma do caos, faz coisas maravilhosas. O rei Davi era um homem que vivia em constante triunfo. E ele nos dá a fórmula do seu triunfo. Diz lá 2 Samuel 22, de 29 a 30, diz assim: porque tu, Senhor, és a minha candeia. Em outras versões diz assim, que é a minha luz. O outro diz que é a minha lâmpada, né? És a minha lâmpada, e o Senhor alumiará as minhas trevas, pois contigo passarei pelo meio do esquadrão, com o meu Deus transporei um muro. Davi foi caçado por Saul. Davi, ele está dentro da caverna, justamente a caverna que Saul resolve entrar para ir no banheiro. Davi corta lá um pedaço do manto dele e ele nem vê que ele está procurando Davi para matar. Quando ele está longe, ele diz: olha, vocês têm o mesmo irmão. Sabe? O cara não conseguiu ver. Sabe por quê? Porque Deus estava com Davi. E Deus nos livra das dificuldades, das coisas ruins. A certeza da presença de Deus na vida de Davi levava ele a fazer coisas extraordinárias, levava ele a aproveitar as oportunidades, levava ele a avançar sempre e sempre ter vitória nos seus empreendimentos. Quando Davi foi enfrentar Golias, a diferença era muito grande, né? Golias era um homem de quase 3 metros de altura, completamente coberto de armaduras, né? Só tinha poucos espaços livres, né? Cheio de armas, lança, espada, escudo. A diferença entre eles era gigante. Era gigante. Davi era simples, não tinha quase nada. Sabe? Um molecote, sem arma, sem nada, somente com uma funda na mão, enfrentar aquele homem gigante, cheio de armadura, cheio de não sei o que, cheio de espada, cheio de escudo, e ele só tinha uma funda na mão e um meninote, né? Mas
o que fez a diferença na vida de Davi, o que fez Davi sair na luta e vencer essa luta contra Golias. O poder de Deus. O poder de Deus. Enquanto Golias estava cheio de armaduras e armas, Davi, ele foi ao encontro de Golias. Em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E a presença de Deus levou a ele essa vitória grandiosa. Davi não perdia a oportunidade. Sabe por que ele foi lutar contra Golias? Porque um tempo antes, Deus já tinha mandado Samuel ungido como rei de Israel. Ele sabia que ele ia ser rei. Ele sabia que ia ser rei. E quando ele chegou lá e tal, e viu aquela situação, aí comentaram, disseram, olha, o rei disse que quem matar Golias vai dar a filha dele para casar e vai ser um punhado de bens. Davi, mas é uma oportunidade. É uma oportunidade. Eu já fui ungido como rei. Né? Eu fui ungido rei. E aí agora, eu vou casar com a filha do rei, do atual rei. Gente, é o caminho que Deus está me dando para chegar até lá. Então eu vou lutar e vou lutar com a unção do Senhor dos Exércitos, com o poder do Senhor dos Exércitos. E ele evocou o poder de Deus. E a derrota do gigante foi grande. Não importa, irmãos, a dimensão da tua luta. Deus estando contigo, serás vitorioso. Serás vitorioso com toda certeza. Moisés, ele creu na presença de Deus e o mar se abriu à sua frente. Josué creu na presença de Deus e as muralhas de Jericó foram ao chão. Josué também creu na presença e na providência de Deus e o sol parou. O universo parou. Gideão creu na presença de Deus e os midianitas foram derrotados e era como um exército feito uma nuvem de gafanhotos e não se podia contar. E Gideão com 300 homens apenas venceu. Elias, ele creu na presença de Deus e o fogo desceu dos céus. O fogo desceu dos céus. Eu poderia aqui passar o dia inteiro, irmão, dando diversos exemplos bíblicos e não bíblicos de quem creu na presença de Deus e obteve vitória. Mas o que me daria mais prazer, o que me deixaria muito alegre, era poder contar os milagres que Deus fez na vida de cada um de nós aqui e que transformou as situações e que nos deu vitória completa. Segunda corda. Para vivermos em triunfo, precisamos quebrar a corda da rejeição. Verso 13 diz o seguinte: então Moisés disse a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Verso 14, respondeu-lhes Deus: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Existe um problema de tradução aqui, porque em todas as Bíblias é traduzido eu sou o que sou. É só um parênteses, depois a gente entra no em todas as Bíblias tem essa tradução, eu sou o que sou. Só que no hebraico antigo não existe
o presente do indicativo, do verbo ser. O verbo ser não existe no presente do indicativo. Eu sou. Não existe. Lá ou o passado ou o futuro. Então, essa ideia aqui, que Deus estava falando para Moisés, ele estava dizendo, eu serei o que serei. Se você falar, tentar se colocar no presente do indicativo para um hebreu, você chega lá em Israel, o cara não vai entender. Ele não vai entender, porque não existe na língua deles o presente do indicativo do verbo ser. Não existe. Então, ele estava dizendo aqui para Moisés, eu serei o que serei. Ele estava falando aqui de maneira futurística. E quando você chegar lá, diga que eu serei com vocês que viu. Somente um detalhe. Mas, quando Moisés chegou diante de Deus, mas eu vou dizer o quê? Quem me mandou? Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não sei o que vão achar de mim quando eu chegar lá. Eu acho que ninguém vai gostar de mim. Eu acho que eles me receberão mal, eles não vão me receber. Eu já tentei ir e eles me rejeitaram. E realmente Moisés tinha feito, ele tinha tentado. Lá, ele se esforçava para conquistar o respeito e a amizade dos seus patrícios lá. Ele visitava seus irmãos e chegou até a matar um egípcio em função disso. Mas tudo que ele fez não adiantou nada. Ele tinha sido rejeitado. Ele tinha sido rejeitado. Mas essa rejeição tinha que acabar. Porque a rejeição é algo terrível e que precisa ser vencido. Muitos de nós não marchamos avante porque a gente tem medo de rejeição. A gente tem medo, primeiramente, do que o outro vai falar. Se eu fizer isso, o que fulano, o que Bertano vai falar de mim? Você fica preocupado com o que o outro vai falar. Aí Deus vai dizer, meu filho, faz isso. Não vou fazer não, porque será que o que é que vão achar de mim? Medo de rejeição, medo de ser rejeitado. Sabe? A gente não precisa ter medo de ser rejeitado. O medo de não ser aceito traz uma tensão muito grande entre as pessoas e não deixa com que as pessoas vá avante. É aquela história do velho, do menino e do burrinho. Está andando o velho, o menino e o burrinho. Aí o velho chegou, estava cansado, aí sentou no burrinho, aí passa e alguém diz, mas como é que pode? Esse velho, aí, a criança, o menino pode andar, e ele vai com todo conforto em cima do burrinho? Não é possível uma coisa dessa e tal. Aí o velho ouviu, desceu do burrinho, botou o menino. Chegou mais adiante, aí alguém parou, como é que pode uma coisa dessa? Um menino desse forte, podendo andar com toda a vida pela frente e deixando esse velhinho aqui, todo acabado, cansado, se acabando. Aí o velhinho olhou assim e disse, não, então foi o seguinte, vamos subir os dois no burrinho. E subiu, chegou mais adiante, aí, como é que pode esse velho cruel, fica em cima, ele e um menino em cima de um burrinho só, como é que esse burrinho vai aguentar? E não sei o quê, ou seja, não tinha situação que ele agisse, não tinha o que ele fizesse para que as outras pessoas se agradassem. Isso acontece muito conosco, a gente fica muito preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer, e a gente fica ali, marchando no mesmo lugar, sem sair do mesmo lugar. Nós temos visto muita gente parada por causa do medo irracional e paralisante que a rejeição produz. Eu quero dizer aos irmãos, não importa o que os outros digam,
importa o que Deus diz. Eu demorei muito de entender isso. Demorei muito de entender. Mas, quando eu entendi, tudo mudou. Tudo mudou na minha vida, no meu comportamento para com Deus. Mais uma vez falando, né? Quando eu saí de Barreiras para Ibotirama, as pessoas, você é doido? Como é que pode? Não sei o quê, é maluquice. Mas Deus falou. Deus falou. E eu fui. Se eu ficasse dando ouvido, se eu ficasse com medo de alguma coisa, com medo de ser rejeitado, o que vai acontecer comigo lá? Eu vou, coisa incerta. O que vai acontecer comigo lá? O que vai acontecer com a minha filha que está fora, que precisa de mim, precisava de mim? O que é que as outras pessoas vão dizer? Vão dizer que eu sou irresponsável. As outras pessoas iam me taxar de irresponsável. Sabe, eu ia ficar numa situação muito chata e desagradável. Mas eu não dei ouvido ao que ninguém falou. Eu dei ouvido ao que Deus falou. Irmãos, é isso que a gente precisa aprender. Ouvir a Deus e o resto. Não dá ouvido ao resto. As pessoas não são as pessoas que vai te abençoar, não são as pessoas que vão construir um bem-estar diferenciado para a tua vida, não são as pessoas que vai mandar a bênção para a tua vida. Quem vai fazer isso é Deus. É Deus. Não precisamos estar caindo nessa ideia de rejeição. Davi, voltando de novo a Davi foi rejeitado por Golias. Golias chamou Davi de cachorro, comparou Davi com cachorro, né? Mas ele foi rejeitado, mas ele foi lá adiante. Os irmãos de Davi rejeitaram Davi. O que é que você está fazendo aqui, rapaz? Vai lá para as suas ovelhinhas. Rejeitaram. Mas ele estava lá e ele seguiu adiante. Nada, nenhuma rejeição que Davi sofreu o prendeu. Mas Moisés, voltando a Moisés, depois que Deus quebrou essa corda da rejeição, Moisés estava nas portas do palácio de Faraó. Moisés, ele não procurou vestir a melhor roupa, ele não procurou passar o melhor perfume ou fazer outra coisa qualquer para agradar a Faraó. Ele foi como Deus mandou e caminhou calmamente, com as suas sandálias surradas, suas roupas rotas, cheirando a ovelhas. Ele foi, mas ele caminhava para a liberdade que há no nome do Senhor, e que o Senhor libera. Moisés enfrenta Faraó, e é assim que Deus quer que nós façamos. É isso que nós precisamos aprender. Deus falou, adiante, independente do que seja. Independente do que seja. Por isso que eu digo e repito. Eu oro para fazer alguma coisa, e quando Deus diz, vai, meu amigo, se prepara, eu sou um trator. E saiu, aí cumprir aquilo que Deus me manda. E esse é o comportamento, irmãos, que nós devemos ter. Não ter medo de rejeição. Não ter medo de nada. Porque o Senhor é que está conosco. E o Senhor, estando conosco, a vitória é certa. Nós vamos andar em triunfo. Nós vamos quebrar essas cordas. Vamos andar em triunfo. Deus, eu tenho certeza, que a vontade de Deus é que essa igreja marche em triunfo neste lugar. E que as pessoas possam contemplar os milagres, as grandes coisas
que Deus vai fazer nessa igreja e através dela. Tomemos posse disso, irmãos. Tomemos posse disso. E sigamos a voz. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Vamos orar? Amado Deus, te damos graças, Senhor, porque nós temos cordas que nos prendem, ó Deus, que nos fazem paralisados, ó Deus, e não nos deixam seguir adiante. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha trazer-nos consciência das nossas cordas e que a partir de hoje, através do Teu poder, através da Tua misericórdia, através da Tua graça, seja quebrado definitivamente nas nossas vidas e que nada mais nos impeça, ó Deus, a marchar adiante, conquistando aquilo que o Senhor separou para nós. Tome a Tua igreja nas Tuas mãos. Ó Deus, embute esse entendimento no coração da Tua igreja. Fala-nos sempre, Deus, e continua nos dando sabedoria para seguir adiante e concluir essa jornada que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, orando no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.